O ministro Dino sai um pouquinho, mas outro dia vi um corte no Instagram dele que ele disse que nunca teve tanto jurista no país, de Instagram, de internet. Eu nunca vi tanto jurista na área penal. Nunca, todos eles com uma opinião própria a respeito. Poucos teriam coragem de dizer isso na frente dos ministros mais poderosos do país, mas o advogado de Bolsonaro falou sem medo. E o que ele disse pode mudar toda a narrativa sobre os atos golpistas. Será que existe mesmo prova concreta contra o ex-presidente? Nos próximos segundos você vai entender por que essa declaração pode virar o jogo. Nós estamos diante de um julgamento histórico. Histórico pela importância do tema subjacente, a própria acusação, a questão do Estado Democrático de Direito, por envolver um ex-presidente da República, por envolver outras pessoas, generais, por envolver tantas pessoas num processo que tem vários núcleos e que foi cindido. Um processo, senhor presidente, que tem início em relação ao ex-presidente da República, com base numa delação e numa minuta encontrada no celular de uma pessoa que hoje é colaborador da Justiça. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha de uma operação Luneta, e como todos nós sabemos, o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova, eu vou tratar disso. E vou tratar também, senhor presidente, de um processo que é histórico, é difícil, e tão difícil e foi muito complicado para a defesa, pesa dizer. Eu sei que já está decidido, mas a defesa desde o princípio entendia que a competência não deveria ser da Suprema Corte, sendo seria do Pleno. Essa matéria já foi definida, não vou tocar no assunto. Mas houve, efetivamente, com todo respeito, um cerceamento que eu vou demonstrar à luz dos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, senhor presidente, nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que na verdade alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena.
Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. E é esse tema que eu vou falar. E um processo difícil, senhor presidente, porque nós chegamos aqui, efetivamente, com... o ministro Dino saiu um pouquinho, mas eu outro dia vi um corte no Instagram dele que ele disse que nunca teve tanto jurista no país, de Instagram, de internet. Eu nunca vi tanto jurista na área penal. Nunca, todos eles com uma opinião própria a respeito de uma condenação sem conhecer o processo. Então, na verdade, chegamos aqui, senhor presidente, com uma carga de uma parte da população e desses, aspas, juristas, tratando de uma condenação sem conhecer os autos. Então, são esses juristas, estava falando aqui, ministro, da fala de Vossa Excelência a respeito dos juristas. Eu ouvi Vossa Excelência isso. E não vou processá-lo. Pode ficar tranquilo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu percebi. Então, com base nesses princípios, senhor presidente, eu vou tentar fazer aqui um resumo da defesa que já foi apresentada a Vossas Excelências. Depois de todas as declarações de Celso Vilardi, mostrando firmeza e coragem até diante dos ministros mais poderosos, eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Comente aqui, porque sua voz tem peso.